Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. E desde já eu agradeço muito a você que veio aqui no meu canal Verdades do Evangelho. É um prazer muito grande ter você aqui conosco. E hoje eu trago um tema interessante, onde ele fala sobre por que Cristo teve que morrer e como isso afeta você. Esse tema é interessante, principalmente agora que estamos chegando na véspera da Semana Santa, onde muitas pessoas lembram do acontecimento que teve com Cristo. Mas será que as pessoas realmente sabem por que Cristo ele teve que morrer? E como isso afeta cada um de nós? Isso aí é interessante a gente notar, mas para responder essa pergunta, eu gostaria primeiro de ler uma passagem na Bíblia que fica no livro de Isaías 46, versículo 9 e 10. No livro de Isaías 46, 9 e 10, essa passagem é interessante porque lá tem uma chave para a gente achar respostas para esses tipos de pergunta que às vezes nos fazemos. Aqui no capítulo 46 de Isaías, versículo 9 e 10, fala assim: Deus ele falando já naquele tempo para os israelitas lá no passado. Olha só: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Essa parte da Bíblia de Isaías ela é interessante porque Deus ele dá duas dicas muito importantes para os israelitas naquela época que a gente pode tirar de proveito para nós. Primeiro, Deus ele manda eles lembrar da antiguidade, dos tempos passados, dos tempos antes deles daquela época. E segundo, Deus ele fala que desde o princípio ele já anunciava o que ia acontecer e as coisas que ainda não aconteceram. Ou seja, Deus está falando que lá no princípio é que tem, e ele já começou a falar do que estaria, que tinha que acontecer e que ainda ia acontecer. Ou seja, coisas que eles tinham que entender, bastava eles lá nos livros de Moisés, aonde Deus fala do princípio de tudo, que ali tem muitas coisas para ser revelada. E isso é tão interessante que tem uma passagem no livro de Salmos que fala que Deus ele fala com os servos deles através de enigmas e de simbolismo. E através disso é que ele consegue se revelar e revelar as coisas dele para as pessoas. É tanto que o apóstolo Paulo, por exemplo, parou para se perguntar porque o apóstolo Paulo chama Cristo lá em Coríntios de segundo Adão. Por que o apóstolo Paulo ele falava da noiva de Cristo sendo o corpo de Cristo? Por que o apóstolo Paulo usava essas palavras? Isso aí, na realidade, o apóstolo Paulo tirou foi lá do princípio. Onde é que está o princípio? É engraçado que essa palavra princípio do livro de Isaías 46 é a palavra Ereshit. E essa palavra Ereshit ela está ligada justamente ao livro de Gênesis. Gênesis, quando você vai lá no capítulo 1, a palavra Gênesis em si, no hebraico, já chama-se Bereshit. O que é a palavra Bereshit? A Bereshit quer dizer em princípio. E se você observar essa palavra no começo do versículo 1 de Gênesis, lá no capítulo 1, do versículo 1, já começa falando assim: no princípio. No princípio, ou em princípio, Deus criou ali os céus e a terra. Então, é muito interessante porque quando fala lá em Isaías 46, fala que desde o princípio ele já anunciava o que acontecia, o que ainda ia acontecer no futuro. Ele estava falando assim: lembra, vocês querem saber mesmo? Volta lá no livro de Gênesis, volta lá no livro de Gênesis que Moisés escreveu e dê uma olhada nas coisas da criação, que ele foi lá através de enigmas, de parábolas, que eu revelei o que ainda vai acontecer no futuro. Eu falo isso, irmãos e amigos, você que está me ouvindo, que a Bíblia ela tem dois tipos de visões que a gente tem que estudar ela. Uma delas é no sentido literal mesmo, a gente entender a literalidade da Bíblia,
e sempre tentar ver se existe alguma coisa espiritual ali que você pode entender através do Espírito Santo de Deus. O livro de Gênesis ele tem muitas coisas interessantes. Eu não vou abordar nesse vídeo porque eu vou fazer outros vídeos ensinando isso, mostrando dentro da palavra muitas coisas que tanto o apóstolo Paulo ele falava que era daqui, como a gente também tem muitas coisas que podemos tirar daqui. Uma dessas coisas hoje eu vou falar quando chegar aqui, para nós poder entender porque Cristo teve que morrer. Eu não sei se eu vou fazer isso num só vídeo, mas talvez eu possa fazer em 2 ou 3. Vamos ver, só quero fazer em detalhes para poder a gente tirar o máximo de proveito possível. Mas tem muita coisa interessante. Por exemplo, se você já pegar no primeiro capítulo e no versículo 1, 2 e 3, fala que quando ele no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aí no versículo 3 já diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. Quando a gente observa assim, que ele viu que a terra era sem forma e vazia, aí Deus assim, haja luz, e houve luz, tem uma coisa interessante. No versículo 4 diz que Deus viu que a luz era boa, e ali ele fez separação entre a luz e as trevas. Mas uma pergunta interessante, se você observar, que luz era essa? Porque aqui é o primeiro dia, e Deus só cria o sol e a lua no 4º dia. Então qual era essa luz? O que é que Deus na realidade estava querendo mostrar para nós? Eu não vou responder isso agora porque eu vou responder isso no outro vídeo. Mas aqui já existe um enigma, uma simbologia que tanto o apóstolo Paulo como outros apóstolos do tempo de Cristo, até o próprio Cristo mencionou essas coisas. No livro de João tem a resposta disso aqui. Que luz era essa? Não era o sol. Então, eu falo isso porque assim, dentro do livro de Gênesis, Deus já anunciava o que ia acontecer no futuro. Tu acha que Deus ele não tinha capacidade de criar tudo só num só dia? Ele tem. Ele tinha essa capacidade, esse poder maravilhoso de criar tudo em um só dia. Mas por que Deus não fez? Por que Deus ele fez tudo em 6 dias? E por que será que Deus ele sempre falou, quando terminava de fazer tudo, ele falava tarde e manhã, e viu que era bom. Tarde e manhã, e Deus viu que era bom. Mas ele falou isso em 6 dias. No 7º dia ele não falou tarde e manhã, mas ele falou, viu que era bom em 7 vezes, se eu não me engano. Tem muita coisa. Então é interessante para a gente observar o que Deus estava querendo mostrar através do livro de Gênesis da criação. Ele podia criar isso em um dia só, mas por que Deus ele fez isso em 6 dias? Ele queria passar uma mensagem, e a mensagem que ele passou, nós vamos aprender muito através desses vídeos. Por isso que eu vou pedir para você tirar primeiro um minutinho, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque vai ter vários vídeos como este mostrando a você o que realmente nós podemos aprender. E vamos continuar. Vou pular logo lá para frente, porque a parte central hoje desse vídeo, ela está na parte do capítulo 2, lá na frente na criação. Você pode passar aí para o capítulo 2. Fala que Deus, no versículo 8 começa a dizer assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus, o Eterno. Eu estou lendo aqui noutra tradução, tem Bíblias que já vem que tem o nome Jeová, Deus, Yahvé, mas aí é referente a Deus. Aí fez do solo, fez Deus brotar toda sorte de árvore, agradável à vista, de boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. É aqui que eu quero mostrar a parte central do assunto de hoje. Então aqui no versículo 8 e 9, Deus já começa a falar que ele plantou esse jardim, e no meio do jardim, dessas plantações, dessas árvores que ele criou, tinha 2 árvores, lembre bem, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí ele continua falando dos rios, de tudo, mas no versículo 16, Deus ele dá uma ordem ao homem. Ele fala de toda a árvore do jardim, ele podia comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele falou que ele não podia comer
Porque no dia em que ele dela comer, certamente ele morreria. Preste bem atenção nisso. Aqui começa todo o desvendar da história, o porquê que hoje a gente vive do jeito que nós estamos, porquê que o mundo chegou até aqui. É bom a gente prestar atenção e entender porque começa aqui, ó. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comas, porque no dia em que dela comeres, certamente, Deus já foi uma ordem que Deus deu para Adão, certamente você vai morrer se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E é tão interessante isso, porque Deus ele não proibiu o homem de comer da árvore da vida. Ele não proibiu ele de comer da árvore da vida, ele só proibiu ele de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus lhe falou ainda, não é bom que o homem esteja só. Aí Deus ele deu a ordem para Adão. Depois, se você continuar lendo o livro de Gênesis, aí, no capítulo 2 em diante, ele vai falar da formação da mulher e os dois e tal. Mas no versículo 1, do capítulo 3 agora, versículo 1, fala de uma serpente, que ela era muito sagaz, o versículo 1. E essa serpente, ela começa a falar com a mulher que Deus criou, e ele começa a interrogar e perguntar para ela se era mesmo aquilo que Deus tinha proibido ela de comer do fruto. Aí a mulher respondeu no versículo 2: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore do que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comes, nem toque nela, para que não morreis. Então eles não deviam, a mulher ainda falou com a serpente, falou justamente o Adão, que ela não devia comer e nem tocar nela, porque eles iam morrer. Olha só o que a serpente falou. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vós se abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Então, a partir do momento que essa serpente cautelosa coloca na mente de Eva ali uma dúvida e coloca uma meia verdade, que eles iam se tornar como Deus, aí ela começa a olhar para aquela árvore de uma forma diferente. E através disso ela pega e come desse fruto. Se você continuar lendo aí, eu não vou ler tudo para o estudo não ficar muito comprido. Ela come do fruto do conhecimento do bem e do mal e depois dá para o homem. E através desse comer desse fruto, a Bíblia já menciona que quando eles comem, os olhos deles são abertos. Mas não é no sentido literal que estavam fechados, é no sentido simbólico, que eram fechados para o conhecimento do mal. Eles tinham uma inocência, eles tinham uma pureza. E a partir do momento que ele come esse fruto, os olhos deles se abrem, eles perdem toda aquela pureza, toda aquela glória que eles tinham, a glória revestida ali, a glória de Deus que revestiam eles. E eles tanto que lá essa parte fala que eles percebem que estão nus e vão se cobrir com plantas e para tentar encobrir a nudez dele. Depois eu vou fazer um estudo falando sobre essa nudez, porque essa nudez ela tem literalidade nela, mas tem um simbolismo. Ela tem um simbolismo, né? Ela simboliza uma coisa interessante também. Por que Adão e Eva foram cobrir essa nudez? Que nudez é essa que eles foram cobrir? Porque mais na frente você vai ver que quando Deus ele chama por Adão, ele disse que ouviu ele andando no jardim, mas se escondeu porque ele teve medo, porque estava nu. Ele não teve vergonha de Deus porque estava nu. Ele teve medo. E Deus pega e fala: por quem ele falou que você está nu? Então que nudez era essa? Para Adão ter vergonha. Isso é interessante. Mas aí vamos lá na frente. Então o que acontece? A partir do momento que Adão ele come do fruto, ele desobedece a Deus, porque Deus tinha dado uma ordem para ele. E ali Deus pega e fala para ele o que ele realmente ia acontecer com o homem. Capítulo 3, versículo 19. Aí diz assim: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então Deus simplesmente ele fala para Adão
o que realmente ele já tinha falado para ele no passado, que ele ia morrer se ele comesse do fruto, se ele desobedecesse a ordem. E no versículo 18, ainda voltando um pouco atrás, versículo 17, ele diz assim: E a Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore do que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por causa em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cavos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Então Deus dá a sentença para ele. Ele ainda diz assim: maldita, eu quero que vocês prestem atenção nessa palavra, maldita é a terra por tua causa. Por que Deus disse que a terra ela se tornou uma maldição por causa de Adão? Outra parte que nós vamos aprender. Então aqui começa tudo. Adão tinha a possibilidade de viver tranquilo em paz se ele continuasse obediente a Deus. Mas através dessa desobediência é que entrou agora a maldição, e agora que entra a parte que por que Cristo ele teve que se sacrificar. Se você voltar um pouco, eu faço uma pergunta interessante: qual foi o pecado que Adão cometeu? Visto que foi um pecado, foi uma desobediência, e Deus ele tem os seus mandamentos, qual foi o pecado? Se você voltar um pouco atrás, quando no capítulo 3 mesmo, no 2 e no 3, principalmente no 3, quando a serpente está conversando com Eva, a Eva fala e Satanás diz uma meia verdade. E Deus confirma isso depois. A serpente fala para Eva assim, que certamente que vocês não morrerão, mas como Deus, vocês se tornarão. Essa parte da Bíblia é interessante aqui no livro de Gênesis, porque aqui menciona qual era o pecado. O pecado da pessoa não poder comer do fruto, Adão e Eva, é porque eles não tinham que tentar ser como Deus. Porque esse era o direito de soberania, de governante, só Deus tem esse direito. E justamente a mesma coisa que Satanás já havia feito. Se a gente pegar lá no livro de Ezequiel, capítulo 28, vai falar dessa serpente. Em Apocalipse também, capítulo 12, ali o capítulo 13, lá menciona que essa serpente, ela é Satanás. E esse era o pecado que o próprio Satanás já tinha cometido lá no céu, antes de vir causar o problema aqui na terra, na criação de Deus. Ele tinha inveja de Deus e queria ser como Deus. E esse mesmo pecado ele tenta induzir a Eva e Adão também a cometer. E justamente foi isso que aconteceu. Então Deus, como já sabia que isso tinha acontecido no céu e foi um problema muito grande, ele coloca aqui o ser humano na terra, cria, mas ele já diz: não pode comer da árvore do bem e do mal, porque esse é um direito de saber do bem e do mal só eu. E porque eu sou Deus e sou o governante. Então o homem ele não poderia tentar ser como Deus. Então esse é o pecado original, tentar ser como Deus. Então quando o homem ele tenta ser como Deus, pode ver que sempre o homem vai cair em tentação. Quantas vezes o homem hoje, por tentar ser igual a Deus, ele tem trazido mais problemas e muitos problemas. Esse é um comentário à parte, depois no outro vídeo também eu vou falar mais sobre isso. Mas vamos voltar ao assunto aqui principal.